Irmãos, muito bom dia. No Amanhecer com Deus de hoje, eu quero compartilhar com você a palavra que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 e os versículos 24 e 25, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. No versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, eu quero meditar com você nesse texto. É algo que vem de encontro com aquilo que o pastor Nilson tem ministrado conosco, que Deus tem falado com ele, eu creio. Inclusive, nós conversamos sobre esse assunto no domingo, na reunião e também durante a pregação, sobre a modernização da Igreja do Senhor. Como nos últimos tempos a Igreja ela tem ficado moderna e da necessidade que Deus tem de que nós sejamos uma igreja como a Igreja de Atos, como a Igreja de antigamente, a Igreja dos nossos antepassados, a primeira Igreja do Senhor. Nós vemos hoje muitas coisas acontecendo dentro da igreja e dentre essas coisas, técnicas meramente humanas sendo aplicadas com um intuito, com o objetivo de alcançar mais e mais pessoas. Infelizmente, nós vemos, em alguns casos, não podemos generalizar, igrejas crescendo e crescendo doente, porque tem sido, de alguma forma, pregado ou deixado subentendido que hoje já não se faz tão necessário estar no templo, estar na igreja. Se nós lembrarmos que Jesus disse para um determinado grupo, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós olhamos para essa passagem e vemos que eles ficaram unidos num único lugar. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E hoje, todos nós temos esse acesso através da morte de Jesus Cristo, de entrarmos na presença de Deus. E Deus pode se manifestar em vários lugares. Ele pode se manifestar no quarto da sua casa, na sala da sua casa. Mas não há lugar onde Deus se manifesta mais do que naquele lugar que é chamado casa de oração, na comunhão da igreja, quando o povo de Deus se reúne para adorar. Esse é o lugar onde Deus vai se manifestar, porque ele disse, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E Jesus Cristo, ele deixou a igreja para que nós pudéssemos juntos sermos edificados. Então, irmão, nós precisamos, melhor dizendo, estar atentos para aquilo que nós temos visto. A tecnologia ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição, assim como muitas coisas podem ser bênção ou maldição. Nada pode substituir, nada pode suprir aquilo que a comunhão da igreja proporciona para a sua e para a minha vida. Ele diz, consideremo-nos no versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É necessário estar em comunhão para que eu e você sejamos estimulados e fortalecidos a buscar Cristo. E ele nos adverte ou nos orienta dizendo, e não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais nós percebemos as evidências da volta de Cristo, e cada vez mais nós falamos sobre esse assunto, mais necessário se faz nós pregarmos a palavra do Senhor.
quanto mais nós percebemos o dia do Senhor se aproximando, mais necessário se faz estarmos unidos como corpo, estarmos unidos como igreja. Não permita que sugestões malignas possam entrar no seu coração, dizendo que não é hoje tão importante estar na igreja, que você consegue prestar um culto de casa, que não há necessidade de estar no templo. É verdade, você consegue prestar um culto de casa. Mas um membro fora do corpo, ele não sobrevive. Cristo, quando ele tipifica a igreja como um corpo, ele está dizendo da necessidade de nós andarmos juntos. A igreja ainda é e sempre vai ser um reduto de socorro, um reduto de fortalecimento e o principal lugar onde a presença de Deus é manifesta. Que nós possamos orar então pela nossa congregação, para que esse sentimento da igreja dos primeiros tempos ele seja cada vez mais forte em nós. Que nós possamos nos espelhar na igreja de Atos. Vivemos verdadeiramente em união e isso é Deus quem pode fazer por nós, nos dando graça. E que nós possamos verdadeiramente sermos estímulo uns aos outros, para que possamos sermos edificados e fortalecidos, porque o dia do Senhor está próximo. Medite nessa palavra, medite na importância da igreja para a sua sobrevivência na fé, para a minha sobrevivência na fé. É o corpo de Cristo. É isso, irmãos. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.